Que legal aí. Uma boa noite para todo mundo. Olha, eu vou fazer um sorteio no final, só que é um livro só, viu? Aí vocês, se ganharem, vocês vão se definir aí quem que vai ficar com o livro. Eu não vou entrar nessa briga aí, não. Tá certo, pastor. Estamos aqui ligados, viu? Tá certo. Obrigado pela presença, gente. Amigos, nós chegamos aqui no nosso horário e gostaria de agradecer aí a cada um de vocês por estarem atendendo o convite. Primeiramente, o convite de Deus de se envolver com um ministério tão importante que é o Ministério dos Pequenos Grupos. Deus ele tem feito milagres, transformações na vida de muitas pessoas. Isso só é possível porque você, líder, aceitou o chamado de Cristo e se dispõe a estar conduzindo o povo para que tenha esse encontro com Cristo, para que tenha também esse relacionamento não somente com o nosso Deus, mas também com os nossos amigos, com aqueles que fazem parte da nossa família, os nossos vizinhos, enfim. Viver a forma como Deus ele pediu que nós vivêssemos. Né? Como todos sabem, né, nós estamos num período dos 10 dias de oração, e essa reunião, ela é uma reunião pensada aqui para você, líder de pequeno grupo. O foco está em você, nós queremos ser um suporte para você. E estamos no período dos 10 dias, e muitos dos pequenos grupos, dos líderes de pequenos grupos, estão realizando o culto, né, nesse momento agora, e nós parabenizamos, porque esses líderes estão envolvidos, engajados com a programação da igreja. É isso que deve acontecer. Os pequenos grupos, eles devem colaborar com aquilo que a igreja realiza também. Afinal de contas, nós estamos no mesmo time, temos os mesmos objetivos, e nós parabenizamos a cada um aí que está envolvido. E essa reunião, ela está sendo gravada, né? A gente está colocando lá no YouTube já também, para que depois, quem tiver interesse, pode acessar e ver ali, assistir essa reunião aí, não vai ter dificuldade nenhuma, né? Então, ela vai ficar gravada e a gente quer que essa reunião ela seja um suporte para vocês. Eu vou aqui mostrar um site que nós desenvolvemos que tem a finalidade de reunir o material de pequeno grupo para te ajudar como líder. Então, você vai digitar aí, você pode fazer isso em um outro momento, a gente vai passar o link para vocês aí, mas o endereço do site é comunidadediscipuladora.com. Você vai abrir essa página. Logo aqui no início tem um botãozinho aqui amarelo, e eu convido vocês, depois de assistir a reunião, que vocês entrem lá e cliquem, porque ali é uma pesquisa que nós queremos identificar de você, líder de pequeno grupo, que assuntos você gostaria de estar aprendendo, desenvolvendo um pouco mais aqui nas nossas reuniões. Então, aqui nós temos aqui alguns materiais que vão ser disponibilizados, na verdade já está funcionando, você pode entrar lá e clicar. Tem artigos aqui falando sobre pequeno grupo, dicas pontuais, práticas sobre isso. Temos aqui apresentações de livros, palestras em PowerPoint que você pode utilizar também. Temos aqui vídeos, dinâmicas para você usar lá no seu pequeno grupo. Né? Aqui nós estamos reunindo testemunhos também. As lições de pequenos grupos que nós temos, elas estão todas no site aqui em PDF. É só você vir e clicar. Se você clicar aqui ó, em lições de pequeno grupo, você vai ter acesso a todas as lições que nós temos à disposição aí de você. Você pode usar no seu celular mesmo, conforme a sua necessidade. Se você clicar aqui ó, em material, nessa parte você vai ter esse material reunido, né? Tem as lições. Nessa parte aqui dos artigos, é onde você encontra ali, por exemplo, o papel do anfitrião. O que o anfitrião tem que fazer? Por que nós temos que pensar em multiplicação? Como que a gente prepara a lição? São dicas rápidas, curtas, que vão ajudando aí um pouco nesse aspecto. Você pode voltar aqui também em mídia, e aqui nós temos vídeo de treinamentos. Nós estamos reunindo congressos de pequenos grupos que foram realizados e filmados. A gente está reunindo aqui para que
esses vídeos, né, estejam à disposição aí de vocês. Aquilo que a gente tem de pequeno grupo, a ideia é a gente concentrar tudo nesse site para que você, líder, tenha um acesso a material para fortalecer, para melhorar o seu pequeno grupo e você viver as bênçãos que o pequeno grupo traz para nós. Nós temos ali, além das palestras, né, vídeos de testemunho, temos aqui algumas minisséries que falam sobre a vida em comunidade. Pessoal do Tocantins aí, ó, série Conexões, essa daqui foi lançada nova aí lá no mês de janeiro. Então, tá pertinho. Janeiro não, já no início de fevereiro, né? Temos aqui alguns vídeos diversos que a gente vai colocar. E essa última parte aqui, ó, o vídeo vai estar aqui. Então, quem perdeu, não conseguiu assistir essa reunião, e nós iremos fazer uma por mês, você vai poder acessar essa reunião nesse local. Então, é só entrar lá, comunidadediscipuladora.com, clicar lá em materiais, mídia, e depois você vai conseguir ter acesso ao conteúdo daquilo que nós estamos passando aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Magali, olha só quem está aí. Prazer em ver você novamente, viu? Sejam todos bem-vindos. Eu convidei o pastor Adeilton para nós iniciarmos essa reunião aqui, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, e eu passo a ele, então, esses momentos para que ele nos conduza. Obrigado, viu, pastor Adeilton, por aceitar o convite. Eu que agradeço, pastor Jean. Eu me sinto muito honrado pelo convite e também quero dizer a vocês que, assim como o pastor Jean mencionou, eu também tenho um carinho muito especial por esse grupo, pois é um grupo que lida diretamente com a parte mais importante da igreja, para Deus, que é a ovelha de Deus, né? Vocês são verdadeiros pastores do rebanho do Senhor. Queridos, eu vou compartilhar rapidamente aqui uma tela, só tenho 2 slides, serei bem objetivo, mas apenas para que eu possa me nortear aqui na minha apresentação. O pastor Jean pediu para que eu fizesse uma rápida reflexão baseada nesse tema, a importância do discipulado. E eu já quero começar dizendo para você que quando comecei a minha reflexão, eu refleti não apenas na importância do discipulado, como também no fato de o discipulado ser algo inevitável. Você já parou para refletir sobre isso? O discipulado ele é inevitável. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Você e eu não temos como fugir dele. A todo momento, de um certo sentido, nós estamos discipulando pessoas através da influência que nós temos. Tanto no contexto familiar, quanto no contexto de trabalho, em qualquer ambiente, nós estamos sempre discipulando pessoas. Em certa medida, todos nós somos discípulos de alguém e somos discipuladores. Essa ideia, ela torna o conceito de discipulado muito mais abrangente. Portanto, eu creio, diante desta afirmação que estou fazendo, de que o discipular é algo inerente do ser humano, independente da crença dele, independente dos valores que ele decide aplicar na sua vida, desenvolvê-los também, mas o discipulado ele é inevitável. Portanto, a importância do discipulado, ela é gigantesca, ela é fato. Por quê? Porque o discipulado ele é inevitável. Agora, dentro do contexto bíblico e cristão, eu quero aqui trazer à sua memória esclarecida alguns pontos. Não vou falar nada novo aqui, algo que você já está cansado de saber, mas vale a pena a lembrança nesse momento aqui. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre a importância, nós podemos elencar várias justificativas, vários argumentos, certo? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Bastaria para nós exclusivamente nos centrarmos na orientação que Cristo deu em Mateus 28:19 para nós percebermos a importância maior do discipulado. Por que discipular?
Porque Jesus ordenou. Pronto. Isso já seria suficiente, mas nós teríamos outras mais justificativas, mais fundamentações, não é? Agora, eu também gostaria de trazer para você aqui, para mim, dentre todos os conceitos de discipulado, um que para mim é o que alcança o maior, é o conceito mais abrangente que há, certo? Que é o conceito da imitação. Discipulado é imitação, ou seja, discipulado é semelhança com o mestre. No nosso caso, no caso bíblico cristão, é semelhança com Cristo. Deixa já eu te dizer uma coisa aqui, meu querido irmão, pastor que está aqui conosco. Aqui vai um pensamento meu, que eu estava elaborando essa reflexão aqui hoje, concluindo ela, e eu gostaria de dizer algo que você, por favor, me entenda dentro do contexto. Você sabe por que nós temos tanta dificuldade hoje com o discipulado, com o assunto discipulado ainda na igreja? Porque nós temos poucos discípulos. Discipulado se dá quando nós multiplicamos discípulos. Quanto mais discípulos nós temos, mais efetivo é o discipulado. Agora, eu não posso ser mais apaixonado pelo tema do discipulado do que propriamente pelo mestre. E eu preciso considerar isso aí. A imitação. Discipulado é isso. Eu já entendi que a melhor maneira de explicar para os meus filhos o que é discipulado é levá-los a refletir de que eles precisam, assim como eu, a cada dia, alcançar a semelhança com Cristo. Um outro aspecto também que eu gostaria de destacar aqui tem a ver com a conversão. Eu não consigo ser semelhante a Cristo se o ponto de partida dessa semelhança não for a minha conversão, e essa conversão é diária. Veja que nós estamos falando, queridos, de algo que alcança aspectos bem sensíveis da nossa vida. Por exemplo, uma vez que eu estou convertido a Cristo, eu me torno, inevitavelmente, um discípulo dele. Logo, eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno um pai melhor. Eu me torno um esposo melhor. Eu me torno um filho melhor. Eu me torno um patrão melhor. Eu me torno um líder de igreja melhor. Eu me torno um pastor melhor. Porque nós estamos falando de discipulado que alcança e não dispensa a ideia de conversão. Vou voltar àquela frase agora, vou me parafrasear. Você sabe por que nós temos tanta dificuldade com o discipulado hoje? Porque nós temos pouca conversão. Nós temos pouca imitação realmente do mestre. Deixe-me avançar aqui e dizer algo também que é muito simples, mas que dentro desse contexto alcança um sentido muito importante. Todo verdadeiro discípulo, ele é um discipulador. Se eu não sou um discipulador, é porque eu ainda não me tornei um discípulo de Cristo. Esses dois entendimentos de discípulo e de discipulador, eles são importantes para nós, do ponto de vista da didática, da nossa compreensão. Mas esses dois entendimentos, eles são inseparáveis. Agora, é possível ser um discipulador sem ser um discípulo? É. E eu quero dizer uma coisa para você, isso é muito mais frequente do que o que a gente imagina na igreja. Nós temos muitos discipuladores que não são discípulos de Cristo. E sabe o que acontece com um discipulador que não é discípulo de Cristo? Ele vai fazer discípulos, agora para ele, discípulo dele. E dependendo da minha força, da força da minha personalidade e da minha força de liderança, eu formo discípulos meus. Pessoas que pensam como eu, agem como eu, fazem como eu. Mas aí o ponto do discipulado não é esse. O ponto do discipulado é nós buscarmos a imitação de Cristo para que outras pessoas possam nos imitar. Faz sentido o que nós estamos falando aqui? Está claro?
Agora, vamos avançar. Você percebeu aí, querido, que eu fiz questão de trazer alguns textos bíblicos citados pelo apóstolo Paulo. E aqui eu quero dizer para você, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós estamos falando de alguém que, na minha opinião, depois de Cristo, ninguém discipulou pessoas como o apóstolo Paulo. Esse homem foi incrível. Esse homem chegou a um ponto de dizer assim: sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Gente, nós temos que ter muita, não apenas coragem, mas temos que ter muita segurança do que realmente estamos dizendo, para dizermos o que Paulo disse. Muita convicção de Cristo. Para alguns pode soar até um certo ponto uma presunção, né? Uma prepotência, mas não. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo, porque ele sabia muito bem quem ele era. Se não, vejamos, acompanhe comigo, e aqui eu já parto para a minha conclusão da nossa reflexão. Eu fiz questão de meditar bastante nesse texto aqui, em especial hoje, nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 a 17. Queridos, discipulando o seu filho na fé, o seu pastor aspirante, Timóteo, Paulo falou preciosas coisas no contexto de discipulado para Timóteo. Eu até gostaria de recomendar a você um dos principais compêndios e tratados de discipulado de todos os tempos, nós encontramos nas duas epístolas de Paulo a Timóteo. É incrível. Dá para a gente navegar de uma maneira incrível. E aqui nós percebemos, na essência, a importância do discipular. E Paulo agora, o que ele faz? Ele não está tão preocupado no assunto do discipulado. O que ele quer é discipular Timóteo a partir da sua vida. Porque o ser um discípulo de Cristo para Paulo era muito caro. Observe bem, com muita atenção. Eu coloquei aqui na tela, mas você pode, na sua Bíblia, acompanhar comigo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Observe, há no coração de um discípulo, que por consequência é um discipulador, gratidão. Gratidão a quem e por quê? Gratidão ao seu mestre. Por quê? Porque o seu mestre é aquele que o resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e que o fortalece. Veja, a ideia do fortalecimento também é uma ideia muito importante no contexto do discipulado. Todo verdadeiro discípulo, ele é um discipulador. E uma das principais ferramentas, se assim eu posso chamar, que um discipulador se utiliza para com o seu discípulo, é o fortalecimento. Perceba, toda pessoa que entra nesse contexto de discipulado e que se predispõe a discipular pessoas, ela passa por provações, ela passa por privações, e ela precisa de alguém com ela, fortalecendo a sua fé constantemente. E o apóstolo Paulo traz essa ideia, só que trazendo essa ideia para perto do fortalecimento que Cristo fazia para com ele. Nosso Senhor, que me considerou fiel, observe bem. Paulo não se considerava fiel. Ele entendia que Cristo o considerou fiel para esta empreitada discipuladora, e é por isso que ele estava ali habilitado, ele tinha a anuência de Cristo, que o considerou fiel, designando-o para o ministério, né? A mim, agora observe bem a consciência, a autocompreensão do apóstolo Paulo, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Veja a importância de se ter a consciência discipuladora de quem verdadeiramente eu sou. Eu não sou nada. Eu não era nada. E o Senhor Jesus Cristo me considerou fiel. Eu era blasfemo, perseguidor, insolente.
mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Essa compreensão, ela produz um valor e uma virtude indispensável no discipulado, que é a humildade. Eu, como discipulador, preciso entender que, como discípulo, eu fui resgatado. E renova-se em mim a misericórdia do Senhor. E todas as vezes que nós vamos lidar com pessoas, nós precisamos aplicar isso aqui. Eu não sou um discipulador melhor do que ninguém. Eu sou um discipulador que me identifico com todas as pessoas porque eu tenho mazelas, limitações, problemas espirituais semelhantes aos das outras pessoas. E aí ele chega no verso 14 dizendo assim, ó, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Observe, eu não acredito que o apóstolo Paulo aqui está proferindo essas palavras de maneira fria, seca. Ele está aqui vibrando. Ele tem uma devoção para com aquele que o arregimentou, para com aquele que o considerou fiel. Ele usa essa palavra, ela transbordou a graça do Senhor em mim, ela transbordou, ela não chegou na metade, ela não chegou no limite máximo, ela transbordou a graça. Então, a graça é outra virtude indispensável no contexto do discipulado. Precisamos ser forjados na graça, na fé, no amor. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Cristo, a sua completa longanimidade. E o quê? E eu quero que você leia agora, na sua Bíblia, de maneira audível, essa porção. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Querido, você foi chamado para ser um líder de pequenos grupos, para servir de modelo, para ser um modelo de Cristo para as pessoas. E isto é muito importante, apesar de ser muito simples, do entendimento, mas é muito importante. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Honra e glória ao Deus eterno, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Sabe qual é o meu desejo para você? E com isso eu concluo, que o meu tempo já chegou. Com isso eu concluo. O meu desejo para você, querido, nesta noite, é que você tenha consciência aprofundada de que o Senhor Jesus Cristo quer te desenvolver diariamente como um discípulo dele. Não, por favor, entenda bem o que eu vou dizer. Não esteja preocupado agora em como você vai discipular. Concentre-se agora em ser um discípulo de Cristo, convertido a ele, imitador dele, vivendo apaixonado por ele. E pode ter certeza, as formas, as maneiras e a metodologia de como discipular, Jesus vai te dando a cada dia. Glória a Deus pela sua vida. Pastor Jean, parabéns pela iniciativa. E que este grupo aqui seja um grupo multiplicador de Cristo na vida de outras pessoas. Deus abençoe a todos nós. Amém. Alguém perguntou, pastor Jean, aqui, se esse é o texto, 1 Timóteo capítulo 2. Eu acho que viu? Eu posso ter me enganado, mas é 1 Timóteo capítulo 2, versos 12 a 17. É isso mesmo, né? Eu posso ter errado. Alguém acompanhou? Está errado? Eu posso ter errado. Pode conferir depois. Você ora para a gente, Adeilton, fazendo um favor? Oro sim. Nossa. Agora, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor querido Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo alto privilégio que Tu nos concedes de discipularmos intencionalmente pessoas para o Teu reino. Nós não, assim como o apóstolo Paulo, nós não nos reconhecemos como dignos, mas Tu nos consideras, Senhor, fiéis para esta obra.
e que a consciência de que somos pecadores, falhos, fracos, ela nunca se aparte de nós, mas que ao mesmo tempo, firmados nas tuas misericórdias, possamos avançar, discipulando pessoas, levando pessoas a se assemelharem cada vez mais a ti através de nós. E aí, Senhor, nós cumpriremos realmente o teu mandato e tornaremos cada vez mais relevantes o discipulado na nossa experiência cristã. Obrigado por tudo, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jean, realmente foi um erro meu. É 2 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 17. É capítulo 1, me perdoem. Eu digitei ali o número 2, mas é capítulo 1, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela correção, também pela meditação. Nós sempre, irmãos, vamos estar trabalhando com a palavra de Deus, porque isso é necessário, que aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos com o Ministério dos Pequenos Grupos, ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui para que possamos discipular pessoas, cumprindo a nossa missão que Cristo ele deixou aí para cada um de nós. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Está chegando mais pessoas aqui. A Cleusa, lá de Tangará da Serra. Seja bem-vinda, Cleusa. Josenildo também. Pastor José Eduardo. Agora eu vi você com seus violões aí, hein? Muito bom estar aqui com vocês. Amigos, nós temos, com certeza, um amor pelos pequenos grupos quando nós vivemos algo que transforma a nossa vida. Quando nós experimentamos na prática aquilo que Deus ele faz, não somente na vida nossa, mas daquelas pessoas que estão ao nosso lado também. E eu convidei nessa noite aqui uma pessoa para compartilhar um pouco daquilo que eles estão vivendo, qual é a experiência que eles estão tendo. Eu gostaria de apresentar aqui a vocês, alguns aqui já conhecem, outros não, mas eu gostaria de apresentar aqui a Irami. Irami, seja muito bem-vinda aqui à nossa reunião. A Irami também é líder de pequeno grupo, mora lá na cidade de Palmas e faz parte de qual pequeno grupo, Irami? Eu faço parte da comunidade, né, nosso pequeno grupo, Geração Luz. Geração Luz é dentro do distrito do pastor Eduardo, que está aqui, né? Hoje ele não é o pastor aqui, é o membro Eduardo, né? Mas, gente, essa reunião aqui, o foco é para os nossos queridos líderes aqui da nossa união. Mas, Irami, todos nós, como líderes, quando estamos liderando um pequeno grupo, até mesmo quando a gente vai iniciar esse trabalho dos pequenos grupos, as coisas não estão assim muito claras para a gente, né? Conta para mim, Irami, como que era a sua igreja antes de vocês começarem a mexer com os pequenos grupos? O que acontecia na igreja? Qual era a característica, o ânimo dos membros? Então, os PG, né, a gente sabe que há um envolvimento muito maior com a igreja, né? E quando nós iniciamos ali, né, nós começamos primeiro com uma comunidade jovem, que é a nossa comunidade Geração Luz, né? E aí, por ver todo aquele envolvimento nosso lá com os jovens, e jovens, assim, estavam bem apáticos na igreja, e eles começaram a trabalhar, a se desenvolver, a participar mais, até nos cultos na igreja, com louvor, com mensagens musicais, e a igreja começou a se envolver também. E hoje nós temos não só a comunidade Geração Luz, mas nós temos várias outras comunidades dentro da nossa igreja, né? Então, a gente vê que é uma assistência mais próxima ali com os irmãos, primeiramente, né, entre irmãos, e depois a gente vai se expandindo. Normalmente, né, Irami, pelas várias atividades que a gente tem, né, na igreja, e a liderança acaba que meio... cada líder pega um cargo, 2, 3, um acúmulo, né?
e a gente acaba se envolvendo bastante nessa situação de estarmos, né, fazendo as programações da igreja, e muitas vezes nós acabamos esquecendo de viver o discipulado, né? E aí, quando você tem algo que te empurra, vamos dizer assim, para o discipulado, isso faz a diferença na nossa vida, não é verdade? Com certeza, porque quando nós iniciamos ali, a princípio, né, nós tentamos fortalecer essa comunidade entre nós ali mesmo, né, conversando, qual era o intuito realmente de uma comunidade, porque às vezes nós pensamos que a comunidade é só para nós estarmos ali entre irmãos, e o propósito não é esse. O propósito realmente é você chamar outros amigos e ali nós começarmos a dar estudos bíblicos e assim estar ensinando e falando de Jesus para as outras pessoas. E ali eu percebia no início que os jovens não tinham isso, então a gente precisou sentar, saímos em um passeio, sentamos e conversamos realmente que a gente tinha que ter um propósito maior, tudo tinha que ser intencional. Chegou alguém na comunidade, foi convidado, não era só eu, Irami, que convidei uma pessoa, que só eu me envolvia com aquela pessoa, mas ali toda a comunidade. E aí foi onde eu vi realmente a diferença, e onde eu vi realmente os frutos, né, nascendo ali dessa comunidade, não só com novas pessoas convertidas, mas ali mesmo entre nós, como pessoas discipulando outras pessoas. Então, isso é muito importante. Já Pessoas batizado. cuidando de pessoas. Verdade, né? Pessoas já batizadas, crescendo espiritualmente. Irami, você falou algo aqui que me chamou muita atenção. Você disse que enquanto você pensou assim, você teve como finalidade, a gente vai crescer no discipulado. E o que envolve o discipulado? É nós buscarmos pessoas que não fazem parte do reino de Deus. É nós crescermos espiritualmente, mas faz parte desse crescimento você ir atrás de outras pessoas, né? Irami, isso fez a diferença no pequeno grupo de vocês, mas explica assim para a gente, na prática, o que o pequeno grupo de vocês faz? Quais são as ações que vocês realizam? Você fala com relação a discipulado? A tudo que vocês realizam, tanto de discipulado quanto ações evangelísticas. Como que vocês fazem em Palmas para vocês viverem esse discipulado que você falou para a gente? Primeiramente, nós nos encontramos todas as sextas-feiras, né? Esse grupo, né, do PG, nos encontramos toda sexta-feira, e aí nós temos atividades como arrecadação de alimentos, nós arrecadamos alimentos em momentos específicos, arrecadação de alimentos nas portas do supermercado mesmo. Na época de Caleb, nós estamos envolvidos nessa arrecadação, e a gente arrecada bastante, né? Aqui em Palmas, nós somos conhecidos como pessoas que arrecadam muito alimento. Aqui está a foto, né? Dos nossos jovens aí envolvidos, né? E distribuindo cestas básicas, né? Então, isso tem sido uma bênção para o crescimento desses jovens mesmo e o envolvimento deles na igreja. Também fazemos o Vida por Vidas, né? Que é a doação de sangue. Reunimos também uma vez a cada 3 meses e vamos lá. Fazemos também feiras de saúde, fazemos... esse aqui é o Caleb, né? Estamos envolvidos sempre no Caleb, né? Então, todas as programações da igreja, vocês se organizam, a comunidade Geração Luz está envolvida nela, né? Sim, com certeza. A programação nós estamos envolvidos. E também nós nos encontramos também para o nosso fortalecimento como amigos, né? Fazemos passeios, lanchamos juntos, o que mais? Jogamos, nós na nossa igreja, nós construímos um centro de influência, né? E esse centro de influência, ele tem uma quadra de areia, que é essa aí que está sendo mostrada, que já está construída, e assim, o mais importante é que
essa quadra ela foi construída por todos os jovens, com envolvimento de toda a igreja. Nós envolvemos toda a igreja, e nós pegamos na massa mesmo, assim. O lote da igreja era muito sujo, nós limpamos ali, todo mundo junto. E o mais interessante é que hoje nós temos estudo com pessoas que nos ajudaram a construir essa quadra. Jovens que foram para lá, levados por outros jovens, trabalharam conosco. Hoje faz estudo bíblico. Recentemente, nós já tivemos um batismo de um também que trabalhou conosco e fizemos estudo bíblico com eles, e ele já foi até batizado. Então, vocês usam até o mutirão de gente não adventista para levar o estudo bíblico. Sim, para poder buscar, formar ali amizade, e aí depois, posteriormente, oferecemos um estudo bíblico. Irami, como que funciona essa questão? Porque provavelmente a quadra ela chama atenção, né? As pessoas querem se divertir, isso é uma coisa natural do ser humano. Vocês usam essa diversão, esse vôlei aqui de forma intencional? Nas terças-feiras, eu já conversei com a minha comunidade que nas terças-feiras só é o Geração Luz e os nossos amigos convidados, para nós assistirmos melhor. Por quê? Porque nós temos também um grande encontro aí no sábado. E o que nós percebemos? Naquele grande encontro, vinham as pessoas de todas as igrejas aqui de Palmas, né? E aí a gente não tinha como saber ali bem quem eram os nossos convidados e quem eram os irmãos de outra igreja, porque a gente não conhece todos. Assim. Tava muita gente, e aí a né? gente, muita gente, vem muitas pessoas no sábado. E aí a gente deixou para as terça-feiras, que é os nossos jogos missionários, que ali nós jogamos vôlei, tem a mesa de ping-pong, jogos de tabuleiro, e ali a gente consegue assistir perfeitamente, individualmente, cada amigo que participa conosco. Entendi. Então, vocês têm as programações normais, né, que a gente sempre vê nos pequenos grupos, as reuniões que acontecem na sexta-feira, né, onde está todo mundo. A maioria do seu pequeno grupo, pelo que eu entendi, são de jovens, né? Então, na hora do sábado de manhã, os que são adventistas já vão estar por ali também, né? Fazem junta panela, fazem ações solidárias. E a questão de batismos. Vocês já tiveram fruto desse pequeno grupo? Há quanto tempo vocês estão trabalhando, reunidos assim? Olha, nós começamos a nos reunir um pouquinho antes ali da pandemia. E aí veio a pandemia. E aí, como fazer para manter esses jovens unidos, né? Aí, vamos fazer online, passamos a fazer online. E aí, mesmo online, nós estávamos no projeto das 10 horas de oração, né? De orar por um amigo afastado. E ali, o nosso primeiro fruto foi uma jovem afastada, né? E ela se batizou na pandemia, sem a presença de ninguém presencialmente, mas nós fizemos um culto online, e ela foi a primeira alcançada, né? E aí, depois, o que nós fazemos para alcançarmos mais pessoas? A comunidade, no início, ela tinha jovens, mas esses jovens não eram acostumados a ministrar estudos bíblicos, a dar estudos bíblicos. E aí, qual foi o meu pensamento? Não, vou fazer duplas missionárias com esses jovens, para nós conseguirmos alcançar mais pessoas, e assim, eu discipulando esses jovens para alcançar mais pessoas, e assim fazer dupla missionária com outros novos jovens. E então, hoje nós temos... Você resolveu, então, pegar o jovem, além de falar que tem que ser missionário, que tem que dar estudo bíblico, fazer amizade lá nas atividades sociais, você ia junto para dar o estudo bíblico com eles. Sim, eu faço dupla missionária. Hoje eu faço dupla missionária com 8 jovens. Desses jovens, do início que nós começamos, nós já temos 3 que já foram discipulados e hoje já discipula outros jovens, já me ajudam a discipular outros jovens. E isso tem sido bênção. A partir do momento que nós... olha, essa daqui mesmo, essa mocinha aqui, do lado, a Aline, ela era uma adolescente, chegou na comunidade, ela já tem que fazer dupla missionária com alguém. Assim também como um novo
um novo converso que foi batizado, automaticamente ele já vai fazer dupla missionária com outra pessoa. Então, isso tem sido uma bênção mesmo. Ao longo desses 3 anos, nós batizamos 11 pessoas, tudo fruto desse envolvimento e dessas duplas missionárias entre jovens. Então, isso aqui foi recentemente, né? O batismo que foi na caravana, né? Que esse ano já nós batizamos quatro jovens. Então, nós já temos aí frutos já em 2023, né? Do trabalho que vocês têm feito. Aqui nós tivemos uma caravana aí promovida, né? Pela missão no Tocantins, aonde foram colhidos ali quase 60 pessoas em 3 distritos que trabalharam com as redes, com pequenos grupos. Então, o pastor William, ele mobilizou ali, desafiou, e os pastores que estavam nesses 3 distritos, né, abraçaram, e eles, então, começaram a trabalhar e tiveram ali uma grande colheita. Eu não estou lembrado se foi 58 ou 56 pessoas que foram batizadas ali. Muito bom, viu? Isso realmente nos deixa muito felizes em perceber que Deus ele tem feito a diferença, não somente, né, no pequeno grupo de vocês. Nós temos aqui apenas um pequeno grupo, né, que faz parte do distrito. Existem mais pequenos grupos que também estão tendo experiências semelhantes, mas nós agradecemos, Irami, pela sua disposição em compartilhar com a gente aquilo que está acontecendo lá. E o nosso sonho é que isso se replicasse em todos os lugares, porque é muito bom quando a gente trabalha, quando a gente vê o resultado do nosso envolvimento, e a gente vê Deus abençoando, né? Colocando a igreja, os jovens, isso funciona com jovens, com juvenis, com adultos, com idosos, com todo mundo, né? O pequeno grupo, ele realmente, ele funciona com todo mundo. E que Deus abençoe, viu, Irami? Tudo aquilo que vocês estão fazendo para Deus. Você quer deixar algum recado para os líderes de pequeno grupo que estão aqui nos assistindo nesse momento? O recado que eu deixo é você realmente se entregar, ter atitude, porque sem atitude não tem como ir avante, né, ir à frente. Então, realmente é isso, é entregar realmente, né, se entregar, como o pastor acabou de pregar aí, né, se entregar primeiramente a Cristo e se envolver realmente e amar uns aos outros, primeiramente ali na comunidade e depois abraçando os que estão de fora também. E isso é maravilhoso. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. E eu que agradeço. Pastor William está confirmando aqui, gente, foram 56 pessoas colhidas agora no início agora de fevereiro, né, com fruto direto do trabalho dos pequenos grupos. Nós precisamos entender que o discipulado, ele está envolvido em compartilhar a esperança que nós temos. Não tem como a gente ser discípulo de Cristo sem imitar o que Cristo fazia, que também é atrair pessoas. E ele tem o seu método. E o seu método é se aproximar das pessoas, conquistar a sua confiança, atender às necessidades, oferecer a mensagem do Evangelho e convidar para seguir. Eu tenho certeza que você quer ser um discípulo de Cristo, você vai fazer isso. Agora, como podemos usar o nosso pequeno grupo para potencializar isso? Nós temos aqui o pastor Michael, e ele vai, em alguns minutos, dar aqui algumas sugestões, umas dicas práticas aqui do que nós podemos fazer na nossa reunião. Michael, muito obrigado por você aceitar o convite. Michael está aqui trabalhando aqui em Brasília, na Asa Norte. Estava também, né, nos 10 dias de oração aí, juntamente com a sua liderança. Aqui o pessoal lá da Igreja de Nova Olinda também reuniram, fizeram ali o seu culto. Ó, tá todo mundo dando tchau lá. Obrigado por permanecer com a gente aqui. Michael, diz para a gente o que a gente pode fazer com essa reunião que nós temos semanalmente nos nossos pequenos grupos. Boa noite, meus amigos. E é um privilégio poder estar aqui com vocês. E quando eu cheguei aqui em Brasília, uma das coisas que eu disse, né, que eu já passei por
todos os outros campos da UCOB, né? Eu disse, olha, só me falta o Tocantins, e vendo o testemunho da Irami, fiquei com mais vontade ainda agora do próximo passo. Eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Eu, assim, fiquei pensando se deveria usar esse subtítulo, né? O que fazer e o que não fazer, mas eu acho que é o que melhor sintetiza o que nós vamos tratar agora. Isso daqui é um apanhado desses últimos 17 anos trabalhando com pequenos grupos. A gente começou esse trabalho lá no Mato Grosso do Sul. Tive a oportunidade de estabelecer isso já no meu primeiro distrito. Pelos outros lugares por onde passei também vivi essa experiência e agora estamos nesse processo de implementação também na Igreja da Asa Norte. Bom, as funções do PG, elas, na minha visão, é claro que você pode identificar outras, mas eu queria apresentar aqui a vocês 3 funções, apenas como uma rápida introdução de 1 minuto, para a gente ir para aquilo que deveria fazer e aquilo que deveria deixar de fazer. Eu entendo que o pequeno grupo tem a função de ser uma comunidade relacional, entendo que o pequeno grupo é um centro missionário, e a Irami mostrou isso para nós de uma maneira muito clara, e é também uma base multiplicadora de líderes. Não tem como nós desvincularmos estas 3 funções daquilo que é propriedade do pequeno grupo. Como comunidade relacional, a gente precisa relembrar que é tarefa do pequeno grupo integrar pessoas e gerar vínculos. É tarefa do pequeno grupo gerar senso de pertencimento. Assim como vários livros, né, que tratam do assunto dos pequenos grupos, lembram a ilustração do bar, onde as pessoas vão para lá e se sentem pertencentes àquele lugar. O nosso pequeno grupo não é um bar, mas tem que ser um lugar onde a gente consiga perceber o senso de pertencimento. E tem que ser um ambiente acolhedor, é claro, para atrair e tornar cada pessoa que chegar ao nosso pequeno grupo uma pessoa muito feliz pela recepção e pela maneira como está sendo tratada. Como centro missionário, nosso pequeno grupo precisa constantemente gerar e manter o senso de missão. Mas nele, nós também podemos identificar dons de uma maneira, inclusive, mais fácil do que na própria igreja, onde há muita gente, onde o tempo é sempre muito limitado para conseguirmos identificar quem são aqueles que podem se destacar em determinadas circunstâncias ou até mesmo necessidades. E é claro que o pequeno grupo precisa ser uma porta de entrada para os nossos amigos. Pequeno grupo que só tem adventista tem algum problema nele. E é claro, uma base multiplicadora de líderes, que todo pequeno grupo vai consistir de um discipulado constante. O discipulado nunca pode ficar de fora de um pequeno grupo. No pequeno grupo, nós temos uma porção de pessoas que podem vir a ser líderes aprendizes. E dentro do próprio pequeno grupo, nós podemos desenvolver líderes para a igreja toda, não só para liderar outros pequenos grupos, mas também para liderar os ministérios que a igreja necessita e até mesmo administrar a igreja em todas as suas plataformas. Agora, o encontro semanal, que é o ambiente onde nós nos encontramos e ali vivemos de uma maneira um pouquinho mais profunda, tem as suas peculiaridades e precisa ser levado com bastante equilíbrio para nós não perdermos o devido efeito que ele traz sobre as pessoas que ali estão. Então, começar na hora, por mais que seja um clichê muito grande, é necessário ser relembrado, porque eu já andei por vários pequenos grupos que ficam naquele famoso, vamos esperar todo mundo chegar. A gente precisa criar a cultura, mesmo que com carinho e disciplina, de valorizar a pontualidade. Porque tudo aquilo que você estiver fazendo no seu pequeno grupo, na hora da multiplicação, será reproduzido. E eu tenho uma teoria que tudo aquilo que a gente faz, não só no protótipo, mas no pequeno grupo que multiplicou do protótipo, tudo aquilo que a gente faz no nosso pequeno grupo será repetido e, às vezes, será repetido de forma piorada. Então, se eu não começo na hora, quando eu multiplicar, o líder aprendiz que me viu sempre esperando todo mundo chegar, continuará reproduzindo isso da mesma maneira. Então, por mais que seja um clichê muito grande, é importante a gente começar na hora para criar essa cultura. É importante também a gente ter o programa definido,
para nunca utilizarmos as seguintes frases. Alguém tem uma escolha de hino para a gente começar? Quando a gente diz isso, é porque a gente não preparou nada, é porque a gente não harmonizou as músicas que vamos cantar com o tema que vai ser abordado. Também não podemos repetir a seguinte frase, não, olha, meus queridos amigos, eu não tive tempo de preparar a lição, então vamos ver o que a lição de hoje nos traz. Eu nem mesmo li, mas vamos aprender juntos aqui. Bom, se você é o líder do pequeno grupo, isso não pode acontecer. Eu sei que você pode pensar nesse momento, né? Ah, mas a vida é corrida, pastor, você não sabe das muitas atribuições que eu tenho. Tudo isso daí é claro que a gente precisa levar em consideração. Mas com pouco de tempo, não precisa ser um tempo muito grande, a gente pode ter um programinha já definido, estabelecer as músicas que a gente vai cantar, e a gente pode até não cantar música nenhuma, a gente pode também começar direto com o quebra-gelo que a própria lição já nos propõe, mas enfim, ter uma organização vai facilitar o bom andamento do nosso pequeno grupo e, repetindo, vai facilitar a multiplicação. O momento de oração, eu queria sugerir a vocês aqui que usassem a opção de deixar para o fim. Eu costumo dizer que nós, ao invés de termos os pedidos de oração, nós acabamos tendo os perdidos de oração, né? Que a gente se perde com tanto pedido e, às vezes, nós podemos levar vários minutos preciosos do nosso encontro só com pedidos de oração e chega o momento em que a gente já não sabe mais se entra na lição ou se a gente ora para terminar, né? De tantos pedidos que vão aparecendo. É importante orar no pequeno grupo? Claro que é importante orar no pequeno grupo, mas a gente deve lembrar do princípio que Ellen White também nos traz. A oração em público, ela deve ser diminuída, ela deve ser resumida. A oração particular, aí você não precisa ter tempo, você não precisa ter limite de tempo. Mas muitos de nós acabamos nos perdendo nesses momentos de oração, quando deixamos eles para o começo. Experimente. E eu acho que vários de vocês já têm usado essa opção. E quem não tem usado, experimente colocar momento de oração no fim. Você vai ver que no fim não demora. Todo mundo já está mais voltado a terminar o encontro. Hora do lanche. Mesmo que seja muito simples, não deixe faltar. Porque quando a gente vai comer juntos, a gente tem o segundo momento do pequeno grupo de uma maneira muito mais informal do que o próprio pequeno grupo já é. Quando a gente tem a oportunidade de comer, mesmo que seja uma pipoca com água, já é uma oportunidade de nós conversarmos com aquele que não conversamos. Aqueles que ficaram quietos no pequeno grupo poderão falar agora, poderão interagir um com o outro. Então, essa hora do lanche, por mais que seja simples, não tem problema ser simples. Só eu acho que tem problema não ter, porque ela nos dá uma oportunidade muito grande de criar vínculos ainda mais fortes. Agora, quando tratamos da lição, aí vem alguns elementos que precisam ser muito bem avaliados. Por exemplo, a estrutura da lição da UCOB, que você recebe aí no seu campo e que chega até o seu pequeno grupo, tem 5 partes: quebra-gelo, introdução, texto bíblico, perguntas e conclusão. Eu até fiz questão de reafirmar que as perguntas que nós temos na lição são perguntas abertas. E todas as perguntas são pensadas, porque você pode muito bem ter perguntas fechadas que travam o assunto. Por exemplo, você gostou do assunto de hoje? E a pessoa pode simplesmente dizer sim ou não. Mas quando nós temos perguntas abertas, há uma possibilidade de detalhar o porquê daquilo que nós estamos apresentando. No quebra-gelo, a gente tem um momento de atenção, mas também é um momento de descontração. O quebra-gelo nos leva a ficar atentos para aquilo que a lição vai nos trazer de uma maneira descontraída. A introdução é como se fosse o nosso GPS, ela vai nos situar aonde nós vamos entrar, em que terreno nós vamos entrar. O texto bíblico é o momento em que nós vamos refletir sobre aquilo que Deus está nos dizendo. Por isso, eu queria sugerir a você que busque, na hora do texto bíblico, a melhor leitura. Temos algumas pessoas que têm uma dificuldadezinha em relação à leitura.
Então, você que já conhece os membros do seu pequeno grupo, busque sempre a melhor leitura, porque a melhor leitura vai facilitar, inclusive, a reflexão para as perguntas que virão na sequência. E quando você utilizar as perguntas, distribua as perguntas de acordo com a participação. Por exemplo, no quebra-gelo, você lançou a pergunta, ou até mesmo você fez uma dinâmica, né, da sua própria cabeça ou daquilo que você buscou na internet, e você percebeu que algumas pessoas não participaram. Bom, você já pode separar algumas dessas perguntas ali na sua cabeça, você já pode ir pensando, ó, a Joaquina e o Joaquim não participaram ainda, eu vou fazer essa pergunta direto para eles. E a oportunidade de eles compartilharem a sua opinião. Porque tem gente no nosso pequeno grupo que só vai falar se nós apertarmos o botão dela. Tem outras que você tem que apertar o botão para desligar, né? Porque ela quer falar o tempo inteiro. Mas tem algumas que, se você não estimular, elas não vão falar. E as perguntas estão ali justamente para que nós possamos distribuir a participação. E na hora da conclusão, é muito importante a gente arrancar uma decisão das pessoas, um compromisso especial das pessoas. E essa conclusão, esse compromisso, essa decisão, poderá ser usada durante a semana. Eu já vou falar daquilo que nós podemos fazer durante a semana. Então, essa decisão que você arranca no momento da conclusão, e você poderia ir pessoa por pessoa, isso se o seu pequeno grupo for de fato um pequeno grupo, né? Porque pode ser que você esteja liderando não um PG, mas um GG. E aí com o GG fica um pouquinho mais difícil. Mas se você está liderando um PG mesmo, arrancar uma decisão de cada um dos membros vai ser muito importante na sequência da semana. Veja, durante a semana a gente tem algumas atividades, e um bom pequeno grupo, ele resiste ao tempo e ele se multiplica, inclusive, no tempo, por conta daquilo que a gente faz durante a semana. O encontro semanal, é claro que é importante e especial, mas o que vai tornar o nosso pequeno grupo vibrante é aquilo que acontece durante a semana. E o que vai acontecer durante a semana não tem nada de complicado e nada de difícil. Vai requerer, sim, um pouquinho de disciplina e organização. Mas vamos lá. Nós precisamos fazer contato com os membros do nosso pequeno grupo durante a semana. Se possível, visitando eles. Agora, não dá, a vida é muito corrida, você tem muitos compromissos, então ligue para essa pessoa. Mas não dá para ligar, então envia uma mensagem. Agora, se não der para visitar, se não der para ligar e não der para enviar uma mensagem, então já se prepare, porque em breve o seu pequeno grupo vai acabar. Se não há um contato semanal com os membros do seu pequeno grupo, mesmo que seja através de uma mensagem, o estímulo para ele frequentar pode diminuir. É claro que existem pessoas que não precisarão de estímulo, mas boa parte dos membros do nosso pequeno grupo precisam. E alguns pequenos grupos que já acabaram, e às vezes os líderes ficam pensando assim, não sei por que acabou. Acabou porque justamente não se pensou naquilo que deve ser feito durante a semana. Uma outra coisa importante e simples que precisa ser feita durante a semana é lembrar do desafio, lembrar da decisão que a pessoa tomou, lembrar do compromisso que ela fez no momento do fechamento ali do encontro do pequeno grupo. Envie uma mensagem para essa pessoa dizendo que você está orando pela decisão que ela tomou. Ligue perguntando para ela, ei, como é que está a decisão que você tomou? Um bom líder, ele vai anotando as decisões das pessoas no final do encontro. E uma vez que você anotou, você pode ligar perguntando, olha, e aí, como é que está? Você conseguiu, nessa semana, melhorar o seu relacionamento com o seu irmão, que você falou que ia melhorar? Ou você conseguiu estabelecer um horário para buscar Deus? Como é que está esse processo aí na sua casa? Então, esse contato vai reforçar para um membro do seu pequeno grupo o quanto você, de fato, líder, está cuidando dele e se importando com ele. Estimule a presença também através desse contato. Quando você faz o contato, você já pode informar que não vê a hora de encontrar todo mundo, e você pode até pensar já na hora de ligar para essa pessoa, na hora de se encontrar com essa pessoa, de dar um spoiler de alguma coisa que vai ter no encontro. Quem sabe de um prato que alguém vai trazer, ou de alguma surpresa que você vai fazer no encontro semanal, alguma dinâmica. Você pode dar um spoiler que estimule a vontade da pessoa de participar.
Porque cá entre nós, não é toda semana que a gente tem vontade de participar do pequeno grupo. Alguns de nós, às vezes, torcemos para que o líder mande uma mensagem dizendo assim, olha, gente, essa semana não vai dar para a gente se reunir. Alguns pensam até assim, puxa, que bom, não vi a hora dele falar isso. Então, como essa vontade acontece conosco, porque somos pecadores, temos as nossas limitações e temos também os problemas, os perrengues da vida, quando você estimula a presença, a possibilidade da pessoa estar no encontro semanal é muito maior. Agora, não podemos de maneira alguma desprezar uma parte muito importante do papel do líder, que é o desenvolvimento do discipulado. E quando nós pensamos em discipulado dentro do pequeno grupo, a gente precisa lembrar que nós não vamos discipular de maneira intensa todas as pessoas. Claro que a gente vai discipular de alguma forma todos, mas de maneira intensa nós vamos discipular alguns. A gente vai escolher alguns onde nós vamos concentrar um pouco mais a nossa energia. Pode ser os líderes aprendizes, né? Os líderes aprendizes em potencial, porque a continuidade da rede de pequenos grupos, do seu distrito, da sua igreja, vai depender desses alguns que você escolher. Agora, se ninguém for escolhido, se ninguém for acompanhado, se ninguém for comissionado, em breve o PG vai virar um clube, vai perder o seu propósito e vai deixar de ser importante para a vida de todos aqueles que participam hoje ativamente do seu pequeno grupo. Porque não se engane, todo pequeno grupo tem seus altos e baixos, e nos momentos baixos, são esses líderes aprendizes, esses que você escolheu, que vão lhe ajudar a estimular a presença dos outros, a reforçar o compromisso com os outros, porque você não pode pensar que é o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha que vai dar conta de tudo. Então, esses líderes aprendizes vão dar a você um suporte, e no momento em que você escolhe essas pessoas, acompanha essas pessoas, comissiona essas pessoas, e entrega responsabilidades para essas pessoas, você está automaticamente dando a elas a oportunidade de se estabelecerem como líderes do seu próprio pequeno grupo. Agora, algumas perguntinhas adicionais. Eu não sei se dá para a gente dar oportunidade para você responder, acho que o tempo nem vai nos permitir, então eu vou fazer a pergunta e dar aqui algumas opiniões. Eu poderia fazer um rodízio de anfitriões no meu pequeno grupo? Veja, tudo aqui, todas essas perguntas pode, certo? Tudo pode, né? Você é uma pessoa livre, Deus criou você com livre-arbítrio. Agora, algumas coisas não convêm. Então, perceba que algumas pessoas do seu pequeno grupo têm o dom de ser anfitriões, outras não têm. Eu já fui em alguns pequenos grupos em que o anfitrião não via a hora da gente cair fora da casa dela. Dava para perceber no rosto dela que a gente estava incomodando, que a gente estava, inclusive, atrapalhando, né, a vida social dos pets que ela tinha dentro de casa. Então, tem gente que tem uma habilidade enorme de ser anfitrião, tem gente que não tem. Então, quando eu faço um rodízio de anfitriões, automaticamente eu posso cair na casa de alguém que não recebeu esse dom, e o pequeno grupo pode ser prejudicado por causa disso. Sem falar, é claro, do fato de que, quando nós temos um rodízio, nós podemos também dificultar a presença de alguns dos nossos membros do pequeno grupo. Porque ele não apareceu na semana passada, e aí ninguém fez contato com ele, ele não sabe aonde que vai ser o próximo, e ele nem faz questão de procurar saber, a gente acaba perdendo um pouquinho da influência sobre essas pessoas. Uma outra pergunta, posso estudar um livro com o pequeno grupo? Durante a pandemia, muita gente quis estudar eventos finais e coisas do tipo, né? Veja, as lições de pequenos grupos que a nossa união entrega a você, elas são todas bem pensadas, existe toda aquela estrutura para que seja simples, acessível e muito fácil de qualquer pessoa participar. Então, se o seu amigo, que é da Assembleia de Deus, ou o seu amigo, que é da Seishonoye, quiser participar do seu pequeno grupo, com essa estrutura de lição que nós temos, ele poderá participar. Agora, se você usa um livro, por exemplo, do Espírito de Profecia, onde a pessoa não tem convívio nenhum com aquele assunto, vai ser mais difícil dela participar. Sem falar, é claro,
que nem todo mundo tem habilidade de fazer perguntas abertas em relação ao texto que está sendo estudado. Porque se for para a gente ficar lendo um texto, ninguém aguenta. Você pode aguentar 1, 2 encontros, no terceiro ninguém aguenta mais. Posso reunir o PG quinzenalmente? Veja, nós temos algumas estruturas, eu sei que você pode discordar desse meu argumento, ele é discordável mesmo, mas ele serve apenas para ilustrar. Nós temos algumas estruturas no tempo da nossa vida. Por exemplo, o ano é composto de 365 dias, né? Nós temos uma semana com 7 dias. Nós temos um mês que é definido pelas fases da Lua. Agora, eu não conheço nada que funcione quinzenalmente. Eu acho que semanalmente seria muito mais interessante esse processo de gerar vínculo, de criar interação, de gerar senso de pertencimento. O semanal vai dar a você possibilidades de ter uma constância e um aprofundamento maior das próprias relações pessoais. E uma última perguntinha. Até quantas pessoas eu posso ter no meu pequeno grupo? Veja, a resposta a essa pergunta depende do tamanho da casa que você tem, do espaço que você tem e da sua capacidade de cuidar de pessoas. Então, se na sua casa cabem 10 pessoas, ou na casa do anfitrião do seu pequeno grupo cabem 10 pessoas, o limite deveria ser 7 pessoas, ou 6 pessoas, ou 8 pessoas, porque a gente tem que deixar espaço para os amigos, e quando eu falo amigos, são aqueles que não são da nossa fé, a gente tem que deixar espaço para os amigos serem incluídos no nosso pequeno grupo, porque o nosso pequeno grupo também é um centro missionário, a gente não pode esquecer disso. Então, o tamanho da minha casa vai definir a quantidade de pessoas que eu posso suportar no meu pequeno grupo. Também a capacidade que eu tenho de cuidar de pessoas vai definir o número de pessoas no meu pequeno grupo. Eu consigo dar atenção a 20 pessoas? Pode ser que seja um pouco mais complicado. Eu consigo dar atenção a 10? Bom, então, na casa onde nós nos reunimos, cabem tranquilamente 20 pessoas. E eu consigo dar atenção a 10 pessoas. Bom, 10 é um número bom para você. Agora, quando o pequeno grupo passa a ser um grande grupo, as linhas de comunicação vão ficar cada vez mais restritas, a gente vai ter mais dificuldade para cuidar dessas pessoas, a gente vai ter mais dificuldade de discipular essas pessoas, e a gente vai ter também dificuldades de acomodar essas pessoas. E algumas poderão se desagradar dessa falta de atenção, dessa falta de conforto. Eu não estou falando de conforto quanto a coisas boas dentro da casa, estou falando a espaço mesmo. Então, tudo isso pode trazer prejuízos para o bom andamento do nosso pequeno grupo. Espero ter ajudado e, se precisarem de algo, você me encontra aí, ou também você pode entrar em contato com o pastor Jean e a gente pode, de alguma maneira, bater um papo. Obrigado, pastor Michael. Aproveitando aqui, qual é a sua sugestão de tempo para a reunião? Pois é, eu penso que 1h15 está bom demais, né? Bem ao ponto, né? É claro que você desconta o tempo do lanche, né? O tempo do lanche você pode ficar até Jesus voltar, mas o momento da lição em si, 1h15, 1h30, estourando, eu acho que está bom demais. Muito bem. Obrigado, Michael, por compartilhar aqui conosco. Nós vamos fazer agora uma enquete com 6 perguntas, vai aparecer aí na sua tela, e ela está relacionada com aquilo que foi acabado de falar aqui, com a palestra que nós acabamos de ter. São perguntas simples, e eu gostaria de ver a participação aí de vocês. Pegue o seu celular, vai aí escolhendo sim ou não. A pergunta tem umas com 3 alternativas, outras com 4, a maioria aqui é de sim ou não. Você está no computador, pega o seu mouse aí e vai respondendo. Vamos ver se vocês estão lembrando daquilo que foi falado aqui na palestra. Primeira pergunta, o pequeno grupo deve ter o foco missionário? Sim ou não? Quando devo começar a reunião? Depois que a maioria chegar, no horário, quando todos chegarem, pois demonstra importância. Preparo da lição. Na hora o Espírito Santo vai me iluminar a passar a lição.
Devo preparar a reunião durante a semana. É só ler o que está escrito na lição. Quarta pergunta: quando alguém que não quis falar na reunião pode interagir? Durante os pedidos de oração, lendo o texto bíblico, respondendo as perguntas ou durante o lanche? Quinta pergunta: é necessário ter contato com os membros durante a semana, fora do encontro de sexta, se você reúne na sexta-feira? Sim ou não? E a última pergunta: preciso discipular liderança dentro do meu PG? Sim ou não? Já temos aqui 15 pessoas que estão participando. Enquanto vocês vão respondendo, durante o início da nossa reunião, dentro do momento da meditação que o pastor Adeilton estava nos conduzindo ali, nós anotamos aqui o nome daquelas pessoas que conseguiram chegar pontualmente aqui na nossa reunião. Nós temos aqui 46 nomes. E nós vamos sortear entre eles este livro, Unidades Básicas do Corpo de Cristo. Vai falar aqui a respeito, né, dos pequenos grupos. Ele é um livro bem interessante, que pode te ajudar aí. E nós vamos realizar aqui o sorteio deste livro. Agora, se os irmãos lá de Nova Olinda ganhar, lembrando que vai ter que estar presente aqui, né? Não adianta chegar cedo e sair, aí a gente vai fazer o sorteio aqui novamente. Muito bem, gente. Vamos encerrar a enquete aqui para ver como que está aí o nosso aprendizado. Todo mundo já terminou. Temos aqui 30 participantes. Vamos encerrar, então, a enquete e vamos ver qual foi o resultado aqui que nós tivemos. O pequeno grupo deve ter um foco missionário? 97% acreditam que sim. Parabéns. Quando devo começar a reunião? No horário. 100% acertaram aqui. É no horário que a gente começa. Preparo da lição. Na hora o Espírito Santo vai me iluminar a passar a lição? Ninguém respondeu. Também não é só ler o que está escrito na lição, não vai ser uma reunião dinâmica, né? A gente tem que preparar essa lição durante a semana, separar um dia, um momento especial aí para nós termos, né, o preparo daquilo que você vai fazer durante a reunião. Quando alguém não quis falar na reunião, pode interagir, olha a pegadinha. Aqui a gente está falando de alguém que não quis falar durante a reunião. Então, todas as alternativas que acontecem durante a reunião não está correta. Então, não é durante o pedido de oração, não é lendo o texto bíblico ou respondendo as perguntas. Vai ser que momento? Durante o lanche. Isso aqui é pegadinha, gente, para vocês ficarem atentos. Logicamente, se você conseguir a participação dela no momento de oração, na leitura do texto bíblico, ou respondendo as perguntas, é o ideal. Agora, se tudo isso falhar, lá na hora do lanche, vai para cima. Pega lá a pipoca, o copo de água lá, né, Mike? Chega ali perto, conversa com a pessoa, pergunta ali para ela e faz ela se sentir bem-vinda ali, se sentir em casa mesmo. É necessário ter contato com os membros durante a semana, fora do encontro da sexta? 97% responderam que sim. Gente, é importantíssimo, isso que eu pastoreio, e nós vamos ter em reuniões futuras um detalhamento maior do que podemos fazer com relação a este assunto. Preciso discipular liderança dentro do PG? 93% dizem que sim, e devemos mesmo. Porque o seu pequeno grupo vai ser um pequeno grupo de sucesso, vai ser bom, as pessoas vão gostar, ele vai crescer, pessoas serão batizadas, e vocês vão precisar se multiplicar para que mais pessoas também sejam atingidas, e tem que ter liderança para multiplicar. Então, você precisa fazer isso. Muito bem, gente. Obrigado pela participação aí de vocês. Vamos, então, agora para o sorteio aqui do nosso livro. Nós temos aqui uma roleta. Eu vou clicar nessa roleta aqui com todos esses nomes e vamos combinar aqui. A pessoa precisa estar presente aqui para ganhar, tá bom? Então, vamos ver quem será o ganhador. Deixa eu até abrir aqui os participantes. Nós temos mais participantes.
porque os que estão ali, Júlio César vai ter de Sobradinho. Está aqui, Júlio César. Cadê você, rapaz? Abre o microfone aí. Estou na área, pastor. Não está dormindo, não, né? Negativo, estou mais acordado do que vagalume, estou piscando o tempo todo. Olha, é isso aí. Gente, 2 anos de pandemia, a gente aprende muitas coisinhas do Zoom, viu? Aqui é uma pegar, não. Parabéns, Júlio. Está mais fácil de entregar para você. Está perto aqui. Mas fiquem atentos, estejam aí convidados, porque nós temos um momento especial como esse que foi preparado para você também no próximo mês. Todos os meses nós vamos ter a reunião. Lembrando, o site comunidadediscipuladora.com. Esse site ele vai estar reunindo as palestras, os palestrantes vão ter ali as suas apresentações, aqueles que disponibilizarem, nós vamos colocar lá também. Aqui é o lugar para você reunir, ter aqueles materiais de pequeno grupo reunido. E no próximo mês, no dia 20 de março, no mesmo horário, às 8 horas, que horário de Brasília, você que está no Mato Grosso do Sul, aí vai fazer a sua adaptação. Vocês estão convidados novamente para nós participarmos aqui dessa reunião. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu gostaria de finalizar com uma oração pedindo a bênção de Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos aonde você está e nos acompanhar também em oração. Querido Deus, como é bom nós estarmos reunidos aqui com irmãos que têm dedicado o seu tempo, seus dons, talentos, para avançar a obra aqui no nosso território. Amém. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito o chamado e eles têm atendido o seu chamado. E querem, Senhor, fazer da melhor maneira possível. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando o poder do alto e compartilhando aquilo, Senhor, que, pela experiência, temos descoberto, Senhor, que faz crescer a interação, faz crescer o relacionamento, não somente com Deus, mas com o próximo, que tudo isso deve resultar, Senhor, no discipulado. Amém. E é isso que nós buscamos. Por isso nós te pedimos, abençoe poderosamente a vida de cada um desses líderes que aqui estão. Abençoe também, Senhor, aqueles que vão assistir esse treinamento posteriormente. Que o Senhor esteja conduzindo as suas famílias, a sua vida e os seus pequenos grupos. Que esse instrumento poderoso ele sirva para preparar pessoas para o seu reino. E confiando nos seus méritos, Senhor, nós te pedimos, venha nos capacitar, venha nos abençoar e venha, Senhor, muito em breve, nos buscar e levar para o céu. Esse é o pedido que nós temos nessa noite e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Até o próximo vez, dia 20 de março, às 8 horas. Boa noite, gente. Ok. Até mais. Boa noite. Tchau.